Olá pessoal, veremos hoje uma aula sobre intervalos numéricos. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele like, ok? Mas vamos lá. O que é intervalos? Intervalos numéricos são usados para representarmos um conjunto de números decimais, né? Porque se você diz assim, eu quero os números de 1 a 5, considerando os números naturais, é fácil, né? Você lista lá, né? Aquela representação através de uma listagem, você diria 1, 2, 3, 4, 5. Você teria ali os números naturais de 1 a 5. O inteiro pode ser também de 1 a 5. Você listaria todos os números. Mas considerando números reais, os números reais você não consegue sair de um número para o outro. Por quê? Porque existem os números decimais, ok? Por exemplo, você está com o número 2. Qual que vem depois de 2? 2,1? Não, tem um que vem antes de 2,1, que é o 2,01. Fica 2,01. Tem outro que vem antes ainda desse, que é 2,0001. Tem outro menor ainda do que esse, que é 2,000001, e assim por diante. A gente não consegue definir nem o que vem depois de um número. Então, entre um número decimal, entre um número real e outro número real, existem infinitos números. Por isso que a gente representa através do intervalo numérico. O intervalo numérico são dois símbolos. Você tem o símbolo, um colchete, de uma forma, e ele virado ao contrário, né? Então, ele indica para a gente se o intervalo é aberto ou se o intervalo é fechado. Quando é que o intervalo é aberto e quando é que ele é fechado? Observe o seguinte, o intervalo fechado é para dizer que comece a contar daquele número, né? Por exemplo, se fosse os números naturais, eu diria assim, eu quero os números que vai de 1 até 5. Aí você diria 1, 2, 3, 4, 5. Fecharia, né? Aqui estão seus elementos. Eu quero os números que estão entre 1 e 5. Você também listaria, né? Entre 1 e 5 tem 2, 3 e 4. Ok? Então, se você inclui o número, eu quero de 1 a 5, você inclui o 1 e o 5, nesse caso de reais, você usaria intervalo fechado. Você vai dar, considere de 1 até 5. Se eu quero entre 1 e 5, eu usaria intervalo aberto, para dizer, eu quero os números que estão entre 1 e 5, mas não quero o 1 e o 5. Então, o intervalo aberto é para excluir os extremos. O intervalo fechado é para incluir os extremos, ok? Mas vamos a alguns exemplos para a gente clarear essa definição. Esse primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês de intervalo fechado, né? Então, a gente tem aí A, ponto e vírgula, B, a representação de um intervalo fechado de A a B, né? Do número A ao número B. E vocês observam que a gente vai usar o intervalo fechado toda vez que tiver o sinal de igual, maior ou igual, menor ou igual. Ok? Então, você vê que nesse exemplo de intervalo fechado, a gente tem ali x maior ou igual que A, x menor ou igual que B. Então, se tem um sinalzinho de igualdade, esse sinalzinho de igualdade é que vai dizer para a gente, conte com o número, considere esse número, inclua esse número. Se a gente vai incluir, o intervalo é fechado. E a gente representa o intervalo fechado com o colchete voltado para o número, né? Graficamente, dessa forma aí que vocês estão vendo, né? Com duas bolinhas preenchidas, né? Toda pintada dentro, e você tem um intervalo entre A e B. Esse exemplo que eu botei aí, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 1, menor ou igual que 5, né? Então, repetindo, sinalzinho de igualdade, intervalo fechado em 1, intervalo fechado em 5, né? E a gente considera todos os números entre 1 e 5, inclusive o 1 e o 5, né?
Então aí, por exemplo, no A a gente vê que 1 pertence ao intervalo A, 1,1, ou seja, o próximo, qualquer número que vier depois do 1 também vai estar incluído nesse intervalo, né? O 5, que é o último número, também está incluído, e o 4,9999 também é um elemento do conjunto A. Ok? Representação gráfica com a bolinha toda preenchida, né? Do 1 e do 5 para representar o intervalo fechado. Vamos ver como seria o intervalo aberto, né? O intervalo aberto seria desse jeito, né? Você vê que o colchete fica de costa para os números, né? Você vê que está aberto em A e está aberto em B, né? E o conjunto seria assim: x pertence a R, tá ok? X é maior do que A e x menor do que B, né? Ou seja, ele não tem um sinalzinho de igualdade. Observe que no sinal ali de maior e menor não existe o sinal de igualdade, tá? Graficamente a gente representa com essa bolinha não preenchida, tá? Então essa bolinha, esse círculo, né, sem ser preenchido, representa o intervalo aberto. Ou seja, não inclua o conjunto A, o elemento A nesse conjunto, nem o elemento B, mas inclua todos que vierem depois do A e antes do B. Ok? Por exemplo, eu tenho um conjunto A que é x maior do que 1 e menor do que 5. Ou seja, os números que estão entre 1 e 5. Não conte com 1, não inclua 1, não inclua 5. Tá? Então você vê que o intervalo, o colchete está de costa para o 1 e está de costa para o 5, representando o intervalo aberto em 1 e em 5. Tá? Então a gente chega à conclusão que 1 não pertence a esse intervalo, não pertence a esse conjunto, né? 1,1 pertence, porque já vem depois de 1, né? O mesmo com 5, 5 não pertence, mas o 4,999 pertence, que vem antes do 5. Ok? Então o intervalo aberto é para você excluir os extremos, o intervalo fechado é para você incluir os extremos, tá? Vamos ver alguns exemplos agora, né? Observe nesse exemplo A. X pertence a R asterisco, né? Está dizendo a você, exclua o zero desse conjunto, não considere zero nesse conjunto, né? Onde está o quê? X é maior do que menos 2, x é menor ou igual que 3, ou seja, intervalo aberto em menos 2 e intervalo fechado em 3. Só que entre menos 2 e 3 tem um zero. E a gente precisa excluir esse zero do conjunto. Vamos mostrar graficamente para ficar mais claro para a gente como é que a gente faz isso. Se está mandando excluir o zero, a gente tem que colocar um aberto, intervalo aberto ali no zero para a gente não contar com o zero, tá? Então a gente, se observa esse gráfico aí, vai de menos 2 até 3, mas no meio tem um número zero. E aí a gente coloca uma bolinha aberta no zero para indicar, olha, esse número aqui não está no nosso conjunto, não pertence ao nosso intervalo, tá? Então nosso intervalo teve uma quebra. A gente tem que dividir ele. Então a gente vai dividir de menos 2 até 0, né? Aberto em menos 2 e aberto em 0, ou seja, não conte com menos 2, não conte com 0. Unido a de 0 a 3. Intervalo aberto de novo no 0 até 3, né? E aí a gente coloca o sinal de união, né? O símbolo de união entre esses dois intervalos aí que foi quebrado por causa do asterisco. Vamos ver o exemplo B agora. X pertence a R, tal que x é maior do que 1 e menor ou igual a 2. Ou x é maior ou igual a 3 e menor do que 5. Então, o conectivo ou indica união. Então, a gente tem dois intervalos, né? Então, a gente tem um intervalo que vai de 1 a 2 e tem um outro intervalo que vai de 3 a 5. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Bem,
Você está vendo aí, maior do que 1 seria intervalo aberto no 1, menor ou igual a 2, intervalo fechado no 2. Unindo a x é maior ou igual a 3, fechado no 3, né? Menor do que 5, aberto no 5. Né? E aí, esses dois intervalos, a gente coloca o símbolo de união entre eles para representar. Vamos ao exemplo C. No exemplo C, a gente tem que x é menor ou igual a 2. Ou seja, 2 intervalo fechado, né? Então, uma bolinha fechada ali em 2, uma bolinha toda pintada em 2. Todos os números menores que vai até menos infinito. Como é que a gente representa esse intervalo? Toda vez que se tratar de infinito, menos infinito ou mais infinito, né? Nesse caso está tendendo a menos infinito, a gente vai usar o intervalo aberto, ok? Porque a gente não sabe onde é que começa, quem é que começa, né? E infinito não é número, é um símbolo. Então a gente bota ali menos infinito, sempre em infinito o intervalo vai ser aberto. Então vai de menos infinito até 2 em 2, sim, o intervalo é fechado. Da mesma forma, né, no exemplo D, a gente tem x maior do que 2, né, aí já não tem um sinal de igualdade, o intervalo é aberto. Então, x maior do que 2 vai de 2, aberto em 2, até mais infinito. Né? Então, nesse caso, vai ser intervalo aberto em 2 e também intervalo aberto em mais infinito. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, pessoal, e até a próxima.